Sem dúvida, Michele. Eu até comentava aqui nos bastidores que a gente vive no país da carteirada, né? A gente vê aí em âmbito nacional o STF, que muitas vezes invade atribuições do Senado, da Câmara dos Deputados, enfim, do Congresso Nacional, e a Justiça, com essas liminares que chegam e que caem, fazem a mesma coisa. Eu não sei se o Daniel Santana concorda com essa avaliação. Daniel? Concordo, Rafael. E a gente vê aí algumas decisões que são polêmicas, mas a justiça está aí é para isso mesmo, né? O entendimento do juiz, muitas vezes ele não é aquele que a gente concorda, mas ele tem o seu embasamento, ele não decide baseado somente nas suas ideias. Então essa questão dos bares, que foi uma questão aí que no final de semana foi muito levantada. Eu, particularmente, vi muitos bares cheios em Goiânia. Não sei se eram os bares que estão nessa liminar ou não, se estavam desrespeitando o decreto ou não. O importante é que, infelizmente, ainda algumas pessoas não se conscientizam de que esse é o momento de você tentar preservar vidas, e isso começa tentando se distanciar nos momentos em que isso é possível. Eu entendo que as pessoas gostam de sair, eu entendo que psicologicamente, pelo momento pesado que nós vivemos, é importante também você ter os seus momentos de lazer, mas seria melhor que esses momentos de lazer fossem feitos com um protocolo de segurança, fossem feitos de maneira mais tranquila em casa, que é isso que tem acontecido. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Eu imagino que para o restante do decreto, aí, principalmente nos finais de semana, a Prefeitura e o Estado terão que ajustar para evitar que haja um descumprimento em massa. Afinal de contas, muitos bares se sentiram prejudicados por estarem fechando nesse momento, sendo que alguns, através da justiça, conseguiram o direito de abrir. Promotor de Justiça Fernando Krebs, né, que é da área, é um jurista, pode falar um pouco sobre isso. As pessoas ficam tanto quanto confusas com essas liminares, decreto que autoriza, liminar que desautoriza. Explica pra gente aí, né, meros mortais, promotor de justiça Fernando Krebs, o que significa uma liminar, se ela pode ser derrubada. O que o senhor achou dessa história toda? Eu achei um absurdo, né? Pelo amor de Deus, uma liminar na madrugada de sexta-feira. A liminar é uma decisão judicial provisória, temporária, ela não é definitiva. Ela pode ser revista a qualquer momento, pode haver recurso contra ela, ela pode ser revogada. Houve recurso por parte do município, mas infelizmente o tribunal chegou à conclusão de que aplicar a lei é uma coisa complicada. Convenhamos, com todo respeito às decisões, não sei quem as proferiu, não é? Mas eu não concordo com nenhuma delas. E isso nos remete a uma piada que é a seguinte: se o Brasil declarar guerra a alguém declarar guerra ao Brasil, o que vai acontecer com os 26 estados do DF é que alguns vão fazer guerra contra o inimigo, outros vão decretar paz, e outros vão chegar a um meio termo aí, quem sabe se agregar a outro país. Quer dizer, é uma grande zorra, é uma grande bagunça, uma grande esculhambação. Ora, se o decreto ele é legal, ele é constitucional, e isso o Supremo já decidiu, não é? Em relação a decretos semelhantes, né? O que tem que se fazer é o cumprimento e não se suspender, porque daí gera também uma confusão na cabeça das pessoas. Você não sabe o que está valendo, o que pode, o que não pode. A pessoa tem que estar muito bem informada para saber o que está valendo. E o judiciário, nesses casos, ele não ajuda, ele atrapalha, não é? Porque ele rema contra a maré. Jean Lopes, qual a sua opinião, Jean? Rafael, esse comentário meu, que eu vou proferir agora, ele não vai tratar, não vai fazer juízo de valor sobre fechamentos. Eu vou, em relação à questão judicial, eu não sou advogado, eu não tenho esse conhecimento, mas eu me informo bastante. Parece que foi o Supremo que feriu a Constituição quando ele colocou uma atribuição aos governadores e prefeitos que a Constituição não permite. Pelo menos é isso que alguns juristas dizem. Em relação à questão das liminares, me parece também que elas obedecem à Constituição, que é a lei máxima dessa nação.
Você começou a apresentação do tema, né, para chamar ao debate, dizendo que o STF muitas vezes invade assuntos que não lhes diz respeito, né, os ministros agora estão fazendo leis, né, não é atribuição do STF fazer leis, é do parlamento, da Câmara, do Senado. Então eu vejo que quem feriu e está gerando toda essa problemática pelo Brasil inteiro foi o STF, quando ele colocou nas mãos dos prefeitos e dos governadores a atribuição do combate à pandemia. E aí a gente percebe muitos desmandos, muita violência contra o cidadão, passando por cima dos direitos básicos de um cidadão ou até mesmo dos comerciantes. Portanto, tudo o que está acontecendo no Brasil nesse sentido, desse tema que a gente está falando aqui, o erro partiu inicialmente do STF. O resto tem sido consequência. Concorda, promotor de justiça Fernando Krebs? Não, eu não concordo, porque a questão da saúde, e nós vivemos numa pandemia, ela se trata de uma competência concorrente entre a União, os estados e os municípios. Portanto, é possível sim que um município tenha regras mais restritivas do que outros, porque ele enfrenta uma situação local de saúde mais calamitosa. O mesmo vale para os estados. O Brasil é um continente, não haveria uma União decretar medidas restritivas para todo o país, não é? Ou proibi-las em todo o país. Até porque a responsabilidade ela é copartida pelos governadores e pelos prefeitos. As pessoas que não têm atendimento para os seus parentes vão bater na casa do prefeito, vão para a frente da casa do governador, não vão a Brasília. Daí porque, diante da competência concorrente, não é, a União não se exclui da sua competência, da sua responsabilidade, mas como ela é concorrente, não é, ela tem que se harmonizar com a competência dos estados e dos municípios. O mundo inteiro tomou medidas restritivas, alguns países mais do que os outros. E nós estamos falando de democracias consolidadas, não é, há séculos e séculos. Eu dou exemplo da Grã-Bretanha, né, do Unido, da Inglaterra, não é? Eu dou exemplo de Portugal, eu dou exemplo da Espanha, eu dou exemplo dos Estados Unidos, não é? Eu dou exemplo da Alemanha, da França, da Itália. Alguém tem dúvida de que esses países são democracias das mais evoluídas da humanidade? E adotaram algo muito semelhante que governador e prefeitos no Brasil fizeram, não é? Portanto, eu não concordo com esse entendimento. Eu tenho medo dessa palavra democracia, porque hoje ela é usada justamente para justificar o contrário do que é democrático. Muitos desses países não têm agido, os seus governos não têm agido de forma democrática com os seus cidadãos, apesar de serem nações aí centenárias, milenares até. Então, o que eu vejo que para muita gente hoje no Brasil, a lei e a Constituição não passa de uma mera formalidade burguesa, ela não tem que ser obedecida. Está claro na Constituição brasileira, toque de recolher, só o presidente da República pode efetuar na nação. Seja o presidente que for, atualmente é o Jair Bolsonaro, mas poderia ser o Lula, poderia ser o FHC, o Collor, o Sarney ou qualquer um. Só ele. Está na Constituição, isso é claro. Né? Ninguém pode passar por cima da Constituição, apesar que o STF tem passado de forma sistemática. Em alguns estados brasileiros está tendo toque de recolher, em algumas cidades brasileiras está tendo toque de recolher, atribuição que a Constituição diz que só o presidente da República pode fazer. Portanto, Rafael, existe sim processos antidemocráticos no Brasil. Em algumas situações, alguns governadores, alguns prefeitos estão agindo como se o Brasil fosse um país comunista. Aliás, em muitas áreas da nação, nós já estamos vivendo o comunismo. Daniel Santana, outro detalhe. Depois não, promotor. Toque de recolher ou restrições, qual que é a diferença entre um e outro? Não tem muita diferença.
Porque quando você faz uma restrição ao comércio, à livre iniciativa, não é, ou à liberdade de ir e vir, né, quando eu proíbo no final de semana que a pessoa vá ao bar, ao restaurante, mas permito que ela vá a um supermercado, um posto de gasolina, uma farmácia, um hospital, eu estou restringindo a liberdade das pessoas, sim. Porque na prática nós vivemos hoje uma guerra contra o vírus. O mundo inteiro está em guerra contra o vírus, não é só o Brasil. Não é? O governador Ronaldo Caiado, não é, que já foi acusado de comunista por alguns radicais da extrema-direita, aí, não é? Ele adotou o sistema das restrições, ele só não adotou toque de recolher. Né? E toque de recolher, não gosto desse termo, na verdade é uma liberdade de ir e vir. Mas ele adota o princípio da restrição da liberdade de ir e vir no momento em que ele proíbe a abertura do comércio não essencial sábado e domingo. Agora eu lhe pergunto, desde quando que o Ronaldo Caiado, fundador da UDR, notoriamente um homem conservador, né, notoriamente um homem de direita, e isso não há nenhum pecado nisso, compreende? É a posição dele, eu respeito, ele é um democrata, não tenho dúvida. De onde que ele vai ser comunista? Pelo amor de Deus. Isso aí quem está dizendo é você. Não faz mal a ninguém. Quem está dizendo é você. O governador Abel, se adotou restrições, ele é comunista, Ronaldo Caiado também o é. E é óbvio que não é, né? Então isso é uma leitura absolutamente errada, né? E pior, eu acho que é rotular governadores e prefeitos do que eles não são, é criar um fantasma que não existe e um discurso extremamente radical. E quem faz o discurso extremamente radical corre o risco de também ser rotulado de extremamente radical. Além do mais, os discursos radicais, eles não chegam ao bom senso, eles não chegam ao senso comum, eles não chegam à pacificação social, não é? E não levam o país para frente, levam o país para trás. Aliás, levam o mundo para trás. Não é? O que une o nazismo de Hitler e o stalinismo? Não é? É que ambos eram radicais e extremados, um de extrema direita, outro de extrema esquerda. E para mim a solução não está nos opostos, até porque eles muito se parecem, porque tal com a ferradura, eles se unem lá no final. Esse discurso aí é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está debatendo aqui, ninguém jamais disse nesse jornal o que o Fernando Krebs acabou de dizer em relação ao governador de Goiás. O que eu disse aqui, que em alguns lugares do país está acontecendo situações que lembram o comunismo. Policiais invadindo a casa das pessoas, tirando as pessoas de dentro de suas casas na marra, policiais batendo em gente na rua, prendendo vendedor de chiclete, prendendo pessoas que estão buscando o alimento para darem aos seus filhos. Isso para mim é comunismo. Né? Esse jogo de palavras, essa retórica, essa narrativa antiga, cafona, de inclusive relacionar, dizer que o nazismo é de extrema-direita. O nazismo nunca foi de extrema-direita. O nazismo era um partido que nasceu do esquerdismo na Alemanha. Deus e depois do céu. Agora, eu ouvi você, Fernando, agora é minha vez. Pelo amor de Deus, isso aí é até um sacrilégio contra a ciência e contra a história. Exato, é porque os esquerdistas querem se livrar. O nazismo é de esquerda. Ele nasceu de um partido. Ele nasceu. A verdade, a realidade dos fatos. Pelo amor de Deus. Não é quem era o grande inimigo do nazismo, senão o comunismo? Porque ele era de extrema direita. Que era o grande inimigo do Hitler, senão Stalin? Porque ele era comunista. Então não vamos deturpar e não vamos fraudar isso, né? Porque senão vamos imaginar que a Terra também é plana e que ela não é redonda. Não dá, né? Isso aí a gente não pode aceitar. Promotor, deixa eu passar a bola para o Jean. Porque eu ouvi ele falar quase 10 minutos e quando eu fui falar ele não permitiu. O que eu disse... Tudo não. O que eu quis dizer... O que eu quis dizer... Você que faz isso, faz aqueles discursos longos e demorados, né? Deixa eu passar para o Jean agora, promotor. O que eu quis dizer é que o nazismo partiu começou de um partido de esquerda e depois tomou um rumo muito próprio, não era nem de esquerda nem de direita, era apenas um partido que fez todo o mal que ele já praticado no mundo, todo mundo sabe. E o fato dele combater o comunismo não quer dizer nada. O próprio comunismo combateu parceiros comunistas. Os comunistas matavam uns aos outros. Né? Todo mundo que conhece a história de Stalin sabe disso. Stalin queria só o poder.
Getúlio Vargas, presidente do Brasil aqui, um ditador, era aliado ao fascismo de Mussolini, e o Brasil nunca foi um país fascista. Então as pessoas têm que se estudar mais, esclarecer mais, para parar com narrativa falaciosa, para enganar as pessoas, para jogar as pessoas para um lado e para o outro. A história está aí, e quem estuda a história e tem honestidade intelectual sabe o que aconteceu. Em relação ao que ele disse, que as pessoas procuram prefeitos e governadores para a saúde, é verdade, porque na Constituição brasileira está atribuído que saúde é atribuição do Estado e de municípios num grau até menor. Mas o dinheiro vem do governo federal. Todo o dinheiro da saúde no Brasil inteiro é oriundo do governo federal. Claro que através de impostos de toda a nação, vai lá para a União, e a União devolve em dinheiro para que os governadores e prefeitos cuidem dos cidadãos. Então, a verdade... Recursos municipais também, não é só da União, não. Tem recursos municipais, estaduais também, não é só da União. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: está sim, em algumas partes do Brasil, atos de violência, passando por cima do direito do cidadão. A gente vê aí vídeos assustadores. Em Santa Catarina, uma moça foi tirada de dentro do seu apartamento e jogada no camburão da polícia, porque disseram que ela estava fazendo festa. Dentro do apartamento dela só tinha ela e um namorado e um amigo, alguma coisa assim. Portanto, existe sim. E nós, cidadãos brasileiros, devemos nos precaver, porque o comunismo, em alguns lugares dessa nação, já está avançando e muito. Daniel Santana, um outro fato que chama a atenção... Doutor do PSL. Tanto o governador que está afastado por suspeita de corrupção, ele é do PSL, do partido que o presidente da República... Deixa eu passar a bola aqui, promotor. Inclusive, é considerado uma pessoa de extrema direita. E não é no Brasil não existe nenhum partido de direita, existem políticos de direita. O Jair Bolsonaro é um político de direita. A partir de direita no Brasil não existe nenhum. Ordens judiciais, praticou atrocidades e é de extrema direita, não é de esquerda. Ok, deixa eu passar a bola. Não tem lado. Tá caloroso, mas deixa eu equilibrar o tempo aqui, que o Daniel Santana também está na bancada. Eu gostaria que ele falasse sobre... Aliás, Rafael, os criminosos dos morros, né, do crime organizado de Rio, São Paulo, ninguém toca neles. Eles fazem o que querem, eles fazem festas, aglomerações, mas ninguém toca nele. Em alguns lugares do Brasil, o que está acontecendo é as pessoas de bem, os trabalhadores, serem tratados como bandidos, como criminosos. Quando Daniel, os verdadeiros criminosos estão soltos por aí. O que chamou a atenção foram que essa liminar, ela deu o direito dos bares continuarem abertos apenas para 23 estabelecimentos. Seria uma elite aí que teria esse privilégio, Daniel Santana? Na verdade, foram aqueles que procuraram a justiça para esse fim, né? Se eu não estiver enganado, eu não tenho certeza, foi primeiro um liminar para 10 bares, depois um liminar para 13 bares. Então, foram aqueles que procuraram, provavelmente são pessoas, são empresários que têm capacidade econômica para isso, mas que procuraram de maneira coletiva para poder autorizar o funcionamento. Uma outra questão é que na decisão do juiz, que eu pude ler, ele coloca que você ter um bar aberto com as restrições do decreto durante 7 dias seria melhor do que ter durante 5 dias, porque daí você ia pulverizar as pessoas ao longo desses dias. Eu não concordo muito com isso, discordo da decisão do juiz com todo respeito, porque a gente sabe que no final de semana a realidade é diferente da realidade da semana, né? Na semana as pessoas trabalham, tem menos tempo, não podem estar sempre frequentando os bares ou estarem na noite, digamos assim, e durante o final de semana não. Durante o final de semana não tem escola, não tem faculdade, as pessoas estão em casa, estão descansando, então você causa uma aglomeração maior sim nos fins de semana do que na semana. Por isso que eu achei a decisão do juiz equivocada na minha visão, com todo respeito à visão dele. Deixa eu bater uma bola com a Michele Buzon, que vai trazer outro assunto aqui para a gente debater. Michele.